O grito ecoou pela rua estreita de Alfama como um fado rasgado, daqueles que rasgam a alma. Sai da minha vida, Sofia. Tu não és mais minha filha. A voz da mãe, Dona Maria, tremia não de raiva, mas de um desespero antigo, enraizado nas pedras lisas do bairro Lisboeta, onde o cheiro de sardinha assada se misturava ao sal do Tejo. Sofia, com o coração latejando como um tambor de procissão na Semana Santa, parou no limiar da porta da casa de família, a mão ainda apertando maçaneta enferrujada. O uniforme de policial, impecável apesar da noite chuvosa, parecia agora uma armadura inútil contra o peso das palavras que acabara de proferir. Eu amo ela, mãe. Amo Inês como nunca amei ninguém. E não vou esconder isso mais. As sílabas saíram como confissão num confessionário escuro, mas ali, sob a luz amarelada de um candeeiro antigo, era uma declaração de guerra. Era o outono de 2025 em Lisboa, cidade de 7 colinas onde o passado sussurra em cada azulejo e o presente dança ao ritmo imprevisível das marés. Sofia Oliveira, aos 30 anos, crescer entre as ruelas labirínticas de Alfama, filha única de uma família de pescadores e donas de casa devotas, onde o catolicismo se entrelaçava com as tradições do fado e o orgulho das raízes alentejanas da avó. Aos 18, ingressara na Polícia de Segurança Pública, atraída pela ilusão de ordem num mundo caótico, ou talvez pela necessidade de fugir do abraço sufocante da mãe viúva, que via na filha a continuação de uma linhagem de mulheres fortes, mas submissas ao destino. Sofia era alta, de pele oliva marcada pelo sol do estio, olhos castanhos profundos como dor em cheia e um sorriso que desarmava suspeitos nas ruas do bairro Alto. Mas por trás da farda guardava um segredo que latejava como uma ferida aberta, o amor por Inês, a pintora boémia que chegara à sua vida como um vendaval de cores numa tela cinzenta. Tudo começara 6 meses antes, numa noite de verão no Chiado. Sofia patrulhava a Praça Luís de Camões, onde turistas e locais se misturavam ao som de guitarras espanholas mal tocadas. Um tumulto irrompera, uma briga entre bêbados, garrafas estilhaçando no chão de calçada portuguesa. No meio do caos, uma mulher de vestido leve, pintado à mão com motivos de flores de laranjeira, tentava acalmar os ânimos com palavras suaves, como se fosse uma fadista invocando paz. Calma, senhores, a vida já é curta demais para ódios assim, dissera ela, a voz melodiosa cortando o ar como uma brisa do Atlântico. Sofia interveio, algemando o agressor mais violento, mas foi o olhar daquela desconhecida que a deteve, olhos verdes como as vinhas do Douro, cheios de uma compaixão que não julgava, apenas via. Obrigada, agente. O mundo precisa de mais como você, murmurara a mulher, estendendo uma mão com um anel de prata folheado a ouro, símbolo de alguma herança minhota. Inês Santos, 28 anos, era de Porto, cidade do vinho e das pontes imponentes, mas escolhera Lisboa para pintar as almas da capital. Filha de um professor de história e uma costureira, crescer entre livros empoeirados e retalhos de tecido, sonhando com azulejos que contassem histórias de amor proibido, como as de Camões. Sua arte era visceral, inspirada nas procissões de Nossa Senhora da Agonia e nos mercados de peixe onde as mulheres gritavam preços como lamentos poéticos. Morava num sótão apertado no bairro Alto, cercada de telas a óleo que capturavam a luz dourada do Tejo ao amanhecer. Quando Sofia procurou dias depois, sob pretexto de depoimento sobre a briga, o que se seguiu foi um café no Martim da Arcada, onde as palavras fluíram como o vinho verde. Eu pinto o que sinto, não o que vejo, confessara Inês, os dedos manchados de azul cobalto traçando padrões invisíveis na mesa de mármore. Sofia, pela primeira vez, sentira-se nua sem uniforme. E eu? Eu prendo mal, mas dentro de mim há tanto caos. O que começou como amizade evoluiu para algo mais profundo, como as raízes de uma oliveira centenária se entrelaçando na terra árida do Alentejo. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela aos domingos, onde o cheiro de jasmim se misturava ao das castanhas assadas, e Inês contava histórias de sua infância no Ribeira, com os barcos rabelos dançando no Douro ao som de ranchos folclóricos. Sofia, por sua vez, revelava as cicatrizes da farda, o caso de violência doméstica que a deixara acordada noites inteiras, questionando se a lei protegia ou apenas punia. Tu és como um azulejo rachado, linda na imperfeição, dissera Inês uma tarde, beijando levemente a têmpora de Sofia enquanto observavam os cisnes no lago. O primeiro beijo veio numa noite de São João, em Porto, para onde viajaram de comboio, as mãos entrelaçadas sob o manto estrelado.
Fogos de artifício explodiam sobre o rio, e Sofia, impulsiva como o vinho espumante, puxara Inês para um beco escuro atrás da sé, onde seus lábios se encontraram num sussurro de promessas. Eu te amo, murmurara Sofia, o coração disparado como de uma noviça em fuga. Mas o amor, em Portugal, terra de saudades e fatalismos, raramente é isento de sombras. A família de Sofia era o epicentro dessa escuridão. Dona Maria, com seus 58 anos de rosários e panelas de bacalhau à brás, via na filha o reflexo de si mesma, viúva cedo, educar a Sofia com mãos calejadas e orações à Virgem de Fátima. O irmão mais velho, João, emigrado no Canadá mas de volta para as festas da família, era o pilar conservador, casado com 3 filhos e fiel às missas de domingo na sé de Lisboa. As reuniões familiares no Natal, com o presépio montado na sala e o cheiro de rabanadas fritas, eram rituais onde o amor se média pela normalidade, maridos, filhos, uma vida sem desvios. Deus tem um plano, filha. Não o desafies, repetia Dona Maria, os olhos velados pela catarata da tradição. Sofia escondera o relacionamento por meses, mentindo sobre as noites passadas em serviço quando, na verdade, deitava com Inês no sótão, ouvindo fado de Amália Rodrigues no gramofone antigo. Um dia eu conto tudo, prometia Sofia, traçando os contornos do rosto de Inês à luz de velas. Mas o dia chegara abruptamente, numa tarde de outono chuvosa. Sofia fora chamada a uma cena de crime no Martim Muniz, uma agressão homofóbica contra um casal de homens, os rostos ensanguentados e quando as próprias medos dela. Furiosa, dirigira-se diretamente à casa da mãe, ainda com o uniforme salpicado de lama, e as palavras saíram como um dique rebentado. Eu sou como eles, mãe. Eu amo uma mulher. E vou lutar por isso, como luto por justiça nas ruas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herança do avô pescador. Dona Maria, pálida como as toalhas bordadas de Viana do Castelo, abanara a cabeça, as lágrimas correndo como chuva no Tejo. Tu enlouqueceste? Isso é pecado, Sofia. O que dirá o padre na missa? O que dirão as vizinhas? As palavras feriam mais que punhais, evocando as histórias de família sobre tias solteiras, rotuladas de velhas donzelas por não se casarem. Sofia saíra porta afora, o peito oprimido, dirigindo sem rumo pelas marginais até parar no cais das colunas, onde o mar batia furioso contra os molhes. Ali, ligara para Inês, eu contei. E agora tudo desaba. A voz de Inês, suave como um canto de sereia, acalmara vem para casa, amor. Nós reconstruímos, azulejo por azulejo. Dias se arrastaram como as sombras alongadas nas tardes lisboetas de novembro, quando o sol se esconde cedo atrás das colinas de Monsanto. Sofia mergulhara no trabalho com uma ferocidade que preocupava até o seu superior, o comissário Rui, um homem de bigode grisalho e sotaque madeirense, que havia como filha que nunca tivera. Patrulhas noturnas no cais do Sodré, onde o cheiro de mariscos se misturava ao do uísque barato, tornaram-se refúgio. Mas à noite, no seu apartamento modesto em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados, o vazio a consumia. Inês tentava preencher os silêncios com jantares à luz de velas, cataplana de marisco preparada com ervas do mercado da Ribeira das Naus, regada a um alentejano encorpado. Lembra-te das festas de São Martinho, quando as pessoas queimam o antigo para renascer, dissera Inês uma noite, os dedos entrelaçados sobre a mesa de carvalho. Sofia assentira, mas o peso da rejeição materna era como uma âncora arrastando-a para o fundo. A família, outrora o Porto Seguro, transformara-se em campo minado. João, o irmão, ligara de Toronto, a voz metálica pelo Skype e quando acusações veladas, mãe está destruída, Sofia. Isso que fazes. É contra tudo o que fomos ensinados. Pensa nos sobrinhos, no que dirão na escola católica. Ele, que emigrara atrás de um sonho americano mas voltara com dólares e preconceitos intactos, representava o exílio interno que Sofia temia. Dona Maria não atendia às chamadas e as mensagens no WhatsApp eram frias como o vento do norte. Reza, filha. Deus perdoa os perdidos. Sofia, criada com as histórias bíblicas lidas à lareira, questionava agora se o perdão era condicional, como as rendas das toalhas de linho que a mãe bordava nas noites de insônia.
Inês, com sua paciência de artista, tecia paciência em cada gesto. Numa manhã cinzenta, levara Sofia ao Museu Nacional de Arte Antiga, onde as pinturas de Gregório Lopes sussurravam segredos de amores cortesãos. Olha esta Madonna, abraçando o filho com tal ternura. O amor não tem gênero, só alma, murmurara Inês, apontando para a tela dourada. Caminharam depois pelo terreiro do Paço, onde os arcos de pedra contavam histórias de terremotos e renascimentos, e Sofia sentiu um vislumbre de esperança, como o primeiro raio de sol após a garoa. Mas o conflito borbulhava sob a superfície, alimentado por sussurros da vizinhança. A Alfama, com suas escadas íngremes e varandas de ferro forjado, era um labirinto de olhares e fofocas, onde uma policial diferente se tornava tema de conversa nas tascas. O primeiro golpe veio de onde menos se esperava. Uma colega de trabalho, a agente Carla, uma lisboeta de cabelos curtos e riso fácil, que Sofia considerava amiga. Durante uma pausa no refeitório da esquadra, Carla ouvira fragmentos de uma conversa telefónica, Sofia sussurrando meu amor para Inês. Dias depois, o boato espalhara-se como fogo em palha seca. A Oliveira? Com uma mulher? Que escândalo! Sofia confrontara-a num beco atrás da esquadra, o uniforme colado ao corpo pelo suor do verão tardio. Porquê, Carla? Eu confiava em ti. A resposta foi um encolher de ombros covarde. Não é pessoal, Sofia. Mas as coisas são como são. Pensa na tua carreira. A traição cortava fundo, e quando a de Judas nas procissões da Quaresma, e Sofia passara a noite sozinha no mirador de Santa Catarina, vendo as luzes da baixa piscarem como estrelas caídas, questionando se o amor valia o preço da solidão. Inês, sentindo a fragilidade da amada, propôs uma escapadela para o Alentejo, terra de planícies infinitas e sobreiros centenários, onde o tempo parece parar ao ritmo das cegonhas. Alugaram um carro em Lisboa e rumaram sul pela A2, o rádio tocando fado de Marisa, as vinhas douradas desfilando pela janela. Em Évora, cidade de templos romanos e capelas ósseas, passearam pelo templo de Diana ao entardecer, as mãos roçando casualmente, mas com eletricidade. Aqui, o passado e o presente dançam juntos, dissera Inês, colhendo uma flor silvestre e prendendo-a no cabelo de Sofia. Jantaram numa adega familiar, com pão de névoa e queijo de serpa, conversando sobre sonhos. Inês sonhava com uma exposição em Belém, Sofia com uma vida sem máscaras. Na pousada de paredes caiadas, debaixo de lençóis de linho fresco, abraçaram-se num sono chaste, os corações batendo em uníssono como o badalar dos sinos da catedral. De volta a Lisboa, o conflito escalou. Dona Maria, enfraquecida por uma gripe otonal, chamara Sofia ao Hospital de São José, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao de flores murchas. Eu rezei por ti, filha. Mas isto parte-me o coração. As palavras eram um lamento fadista, e Sofia, ajoelhada ao lado da cama, chorara pela primeira vez em anos, as lágrimas salgadas como o mar da Nazaré. Mãe, eu sou a mesma. Só amo diferente. A resposta foi um silêncio pesado, quebrado apenas pela campainha da enfermeira. Sofia saíra dali com o peito vazio, dirigindo até ao estúdio de Inês no Bairro Alto, onde encontrou a amada pintando uma tela de duas mulheres entrelaçadas em azulejos partidos, um autorretrato velado do seu amor. Não desistas de nós, sussurrara Inês, limpando as lágrimas com o dorso da mão manchada de tinta vermelha. O ápice da impulsividade de Sofia veio numa noite de tempestade, quando o Tejo rugia como um touro bravo nas arenas de Salvaterra. Um relatório chegara à esquadra, uma manifestação contra os direitos LGBTQ+, no Rossio, organizada por grupos conservadores ligados à Igreja. Sofia, de folga mas incapaz de ficar parada, vestira uniforme e dirigira-se ao local, o coração em chamas. A multidão gritava slogans homofóbicos, cartazes com cruzes e rosários balançando ao vento. No centro, um orador bradava: Deus criou homem e mulher, não aberrações. Sofia, vendo um jovem casal ser vaiado, avançou impulsivamente, o megafone na mão: basta. Esta é uma cidade de todos, não de ódios velhos. Eu sou policial e eu sou uma delas. Amo uma mulher e protegerei o direito de todos amarem como quiserem. O silêncio caiu como uma cortina, seguido de assobios e aplausos misturados.
Flash de câmaras iluminaram a noite, e Sofia soube, naquele instante, que não havia volta. A notícia espalhou-se como o cheiro de pastel de nata fresco nas padarias da Baixa. Jornais como o Público e o Diário de Notícias estampavam a foto dela no dia seguinte. Policial de Lisboa sai do armário em protesto contra o ódio. A esquadra fervilhava, o comissário Rui elogiara a sua coragem em privado, mas alertara para repercussões. Carla evitava seu olhar nos corredores. Inês, ao telefone, chorara de orgulho. Tu és a minha heroína, Sofia. A minha fadista de farda. Mas a família... A família era o furacão. João fora o primeiro a reagir, voando de Toronto num furacão de fúria transatlântica. Aterrar em Lisboa sob um céu de chumbo, e a reunião familiar na casa de Alfama fora um caldeirão a ferver. Dona Maria, recuperada mas frágil como porcelana de vista alegre, sentara-se à cabeceira da mesa de carvalho, as mãos tremendo sobre o guardanapo bordado. Tu envergonhaste-nos, Sofia. O que dirá o tio Zé, que luta pela tradição desde o 25 de Abril? João, com o fato amarrotado da viagem, batia o punho na mesa, os olhos injetados como os de um toureiro enfurecido. Isto não é Portugal, mana. É loucura importada dos americanos. Sofia, de pé junto à janela com vista para o castelo de São Jorge, sentira o sangue ferver. É amor, João. Amor puro, como o que tu dizes ter pela tua Ana. Porque o meu é crime? A discussão esticara-se pela noite, intercalada por silêncios pesados e goles de aguardente de medronho, que Dona Maria oferecia como bálsamo antigo. Histórias de família emergiam como fantasmas. A avó lentejana, que perdera o marido na guerra colonial e criara os filhos sozinha, bordando mantos para a procissão de Évora. O pai de Sofia, afogado num temporal no cabo de São Vicente, deixando um vazio que a mãe preenchera com devoção cega. Eu fiz tudo por ti, filha. Sacrifícios como as mulheres de antigamente, lamentava Dona Maria, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sofia, tocada pela vulnerabilidade, aproximara-se e abraçara-a, sentindo o cheiro familiar de lavanda e azeite. E eu por ti, mãe. Mas não posso viver uma mentira. Inês, convidada por insistência de Sofia, chegara tímida, um cesto de figos do Alentejo nas mãos como ofrenda de paz. Vestia um jale de lã minhota, os cabelos pretos soltos como as ondas do Atlântico em Ericeira. João olhara-a com desdém, mas Dona Maria, surpreendendo todos, oferecera-lhe uma cadeira. Senta-te, rapariga. Conta-me da tua terra. A conversa fluíra hesitantemente, Inês descrevendo as festas de São João no Porto, com martelinhos de plástico e sardinha assada nas ruas, e como pintava as cores da saudade em telas que vendia na Feira da Ladra. A arte é como o amor, Dona Maria, cura as feridas que não vemos. A matriarca sentira devagar, os dedos traçando o padrão do jale, como se recordasse amores juvenis não contados. Mas a traição maior veio de fontes inesperadas. Uma semana após o protesto, Sofia fora chamada ao gabinete do comissário Rui. Há queixas, Oliveira. Dos grupos que protestavas. Dizem que abusaste da autoridade. O tom era grave, os olhos do homem evitando os dela. Sofia soubera na hora. Carla, a ex-amiga, testemunhara falsamente, alegando que Sofia provocara o tumulto. A raiva subira como baile, e Sofia confrontara-a no estacionamento da esquadra, sob a chuva fina que lavava as ruas de Belém. Porquê, Carla? Medo do teu próprio reflexo? A mulher, pálida, murmurara. Eu tenho família, Sofia. Filhos. Não posso arriscar. A confissão era uma faca torcida, e Sofia saíra dali com o coração em farrapos, dirigindo até à Torre de Belém, onde se sentara nos degraus molhados, vendo os barcos de carga passarem como fantasmas do Império perdido. Inês encontrara-a ali, guiada por um pressentimento artístico, e envolvera-a num abraço que cheirava terbentina e jasmim. Traições são como azulejos partidos, doem, mas podem ser remendados com ouro, como no kintsugi japonês que eu adoro.
Passearam pela margem do Tejo, os pés chapinhando poças que refletiam as luzes dos monumentos, e Inês contar uma história da sua avó portuense, uma mulher que, viúva jovem, amara em segredo uma prima, tecendo cartas escondidas em bainhas de saias. O amor sobrevive, Sofia. Como o fado, nasce da dor, mas eleva a alma. Naquela noite, no sótão do bairro Alto, compuseram uma playlist de músicas, fado de Ana Moura misturado a canções folclóricas do Minho, e dançaram devagar, os corpos próximos mas castos, num balanço que curava. O apoio inesperado começou a brotar como uma gusta em novembro, sutil e aquecedor. Dona Maria, sozinha na casa de Alfama, pegara no telefone uma manhã de névoa. Venha almoçar, filha. Traz a tua companheira. Sofia, incrédula, aceitara, e o que se seguiu foi um banquete modesto, sopa da pedra, cozida com segredos de família e conversas sobre o tempo, evitando o elefante na sala. Mas ao servir o café, Dona Maria colocara na mesa um álbum antigo, amarelado pelo tempo. Olha, Sofia. A tua bisavó, em Viana, com a sua melhor amiga. Elas nunca se casaram, mas partilhavam tudo. As fotos mostravam duas mulheres rindo em trajes regionais, braços entrelaçados numa dança de espadas. Talvez o amor venha em formas que não entendemos logo. As palavras eram um sussurro, mas para Sofia eram um hino. João, relutante, visitara o estúdio de Inês, pretextando curiosidade pela arte. Vira as telas, paisagens do Douro com figuras femininas em abraços etéreos e, após um longo silêncio, murmurara: é bonito, mana. Desculpa se fui duro. O perdão não era total, mas era um passo, como as escadas de Alfama subindo ao castelo. A cidade também respondia, cartas de apoio chegavam à esquadra, de cidadãos anónimos que viam em Sofia um símbolo de mudança, como o 25 de Abril que derrubara ditaduras. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto de rendas geladas, com ventos do norte varrendo o Tejo e trazendo o aroma de castanhas assadas das relotes no chiado. Sofia, promovida a sargento após uma investigação bem-sucedida sobre tráfico no Barreiro, ironia do destino, sua coragem no protesto fora notada positivamente pela hierarquia, sentia o equilíbrio precário. O amor com Inês florescera em rituais diários, manhãs com pão de Deus e galão no café à brasileira, tardes roubadas no oceanário, onde observavam os tubarões nadando em círculos eternos, metaforizando os medos internos. Nós somos como estes peixes, livres no nosso oceano, mesmo que o mundo lá fora seja vasto e impiedoso, filosofara Inês, o reflexo das águas dançando em seus olhos verdes. Mas o conflito familiar, longe de resolvido, mutava em formas mais insidiosas. Dona Maria, influenciada por um padre conservador da paróquia de São Vicente de Fora, começara a frequentar retiros em Fátima, voltando com folhetos sobre conversão e olhares de compaixão que feriam mais que julgamentos. Eu rezo por ti, filha. Para que encontres o caminho reto, dissera numa visita, as mãos frias apertando as de Sofia como num exorcismo gentil. João, de volta ao Canadá, enviava links de artigos sobre valores tradicionais, mas intercalados com fotos dos sobrinhos em festas de Halloween, um gesto de ponte frágil. Sofia, dividida, confidenciava a Inês nas noites de insônia: sinto-me como uma traidora à minha própria sangue. Como se o amor por ti me roubasse a família. Inês, com sua sabedoria de artista errante, sugerira um ritual de cura, uma viagem a Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais, onde o ar cheirava a ginginha em copos de chocolate. Lá, entre livrarias encavilhadas nas ruas de calçada, compraram um livro antigo de poesia de Sofia de Mel Brainer, versos sobre o mar e a liberdade que ecoavam como oráculos. Lê para mim, pedir Inês, sentadas num banco de pedra sob um céu estrelado. Sofia recitara, a voz embargada: o mar é o limite da terra, mas também o seu infinito. Naquele momento, o beijo que se seguiu foi um selo de compromisso, suave como as brisas de Cascais, reafirmando que o seu laço era tecido de resiliência portuguesa. A traição, porém, espreitava nas sombras. Carla, redimida superficialmente com um pedido de desculpas murmurado no corredor da esquadra, revelara inadvertidamente, ou não, detalhes do relacionamento de Sofia a um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã.
O artigo saíra numa manhã de geada, a policial rebelde, a morga e choca família tradicional. Fotos granuladas delas no chiado, mãos dadas, acompanhadas de especulações sobre escândalo na PSP. Sofia, lendo no seu Land Rover estacionado em Belém, sentira o mundo ruir novamente. Como pôde? Depois de tudo? Ligara para Inês, a voz trêmula, eles nos puseram como troféus de caça. Inês, prática como uma costureira remendando um vestido rasgado, respondera: então, transformamos a dor em arte. Eu pinto a nossa história, tu contas a verdade. O que se seguiu foi uma tempestade midiática. Entrevistas em canais como RTP, onde Sofia, com a compostura de uma estátua de D. Sebastião, defendia: ser policial é proteger todos, independentemente de quem amam. Portugal evoluiu desde os cravos, por que não os corações? O apoio veio em ondas. Associações LGBTQ+, como a ILGA Portugal, organizaram vigílias no Rossio, com velas e cantos de fado adaptados a hinos de igualdade. Até o comissário Rui, em conferência de imprensa, elogiara: a Sargento Oliveira é um exemplo de integridade. Mas em casa, Dona Maria fechara-se como uma ostra, recusando visitas, o telefone mudo. O clímax irrompeu no Natal, data sagrada em Portugal, com as ruas de Lisboa iluminadas como um presépio vivo. Sofia, determinada a reconquistar o laço familiar, convidara todos para um jantar no seu apartamento em Alcântara, peru assado com castanhas, como na tradição minhota, e um bacalhau à moda da mãe. Inês ajudara na cozinha, nervosa mas radiante, vestindo um vestido de chita com padrões de galos de Barcelos. João chegara com os sobrinhos, barulhentos como ranchos de folclore, e Dona Maria, por fim, aparecera à porta, o jaile apertado contra o peito como escudo. O ar estava carregado, como antes de uma tourada em moita. A tensão explodiu durante a ceia, quando um dos sobrinhos, inocente, perguntara: tia Sofia, por que a tia Inês dorme na tua casa? O silêncio caiu, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. João tossira, Dona Maria baixara os olhos, mas Sofia, impulsiva como no protesto, erguera-se: porque nós nos amamos, pequeno. Como o teu pai ama a tua mãe. É assim que as famílias se fazem, de corações, não de regras antigas. As palavras pairaram e então o inesperado, Dona Maria, com voz trêmula mas firme, estendera a mão para Inês. Passa-me o vinho, minha querida. E conta aos miúdos uma das tuas histórias de Porto. Aquele gesto, simples como passar uma garrafa de verde, foi o primeiro fio de ouro no kintsugi da família. Dona Maria, ao longo da noite, ouvira Inês contar lendas do Douro, as sereias do rio que cantavam para marinheiros perdidos, amores que transcendiam classes e géneros. Os sobrinhos riam, encantados, e João, relutante, juntara-se à conversa, recordando natais de infância em Alfama, com o pai contando histórias de pescadores que amavam o mar mais que a terra firme. Sofia observava, o coração inchado como um pão de mafra, sentindo as rachaduras se remendarem. Antes de partir, Dona Maria abraçara-a na porta, sussurrando: eu fui cega, filha. Mas o amor... O amor é como o fado, dói, mas liberta. Lágrimas misturaram-se ao beijo na testa, um ritual de reconciliação tão português quanto o abraço da saudade. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria invernal, com flocos de neve raros dançando sobre o castelo de São Jorge. Sofia e Inês passeavam pelo Príncipe Real, onde as montras de antiguidades exibiam joias de filigrana minhota, comprando um par de brincos de prata para Dona Maria, um gesto de ponte. A matriarca, transformada, convidara-as para o jantar de Ano Novo na casa de Alfama, uma mesa farta de romper a barriga, com mariscada e filhós de abóbora, e pela primeira vez, Inês sentara-se ao lado de Sofia como igual, não como intrusa. Tu pintas a vida, rapariga. Pinta a nossa também, dissera Dona Maria, entregando-lhe um caderno antigo de receitas familiares, páginas amareladas com anotações em caligrafia trêmula. Mas o passado, como as marés do Tejo, não recua sem luta. Carla, atormentada pela culpa, confessara a traição ao comissário Rui, levando a uma investigação interna. Eu tive medo, Sofia. Medo de ser a próxima, explicara num café discreto no Lumiar, os olhos vermelhos de noites sem sono.
Sofia, perdoando com a generosidade de quem conhece a fragilidade humana, respondera: o medo é o maior ladrão de Portugal. Não o deixes roubar mais. A amizade renasceu frágil, como uma planta após incêndio no Pinhal de Leiria, e Carla tornara-se aliada, distribuindo panfletos de apoio na esquadra. O apoio inesperado estendia-se à comunidade. Uma exposição de Inês no Museu do Fado, intitulada Saudades Quebradas, atraíra multidões, telas de Sofia em uniforme, abraçando silhuetas femininas contra fundos de azulejos partidos e céus de Lisboa. Críticos do Jornal de Letras elogiavam uma ode ao amor resiliente, tecida na tapeçaria cultural portuguesa. Dona Maria fora à inauguração, orgulhosa, vestindo o jaile que Inês lhe dera, e sussurrara à multidão: esta é minha filha e a sua companheira. Elas me ensinaram a ver além das sombras. João, influenciado pela irmã, iniciara conversas em Toronto sobre inclusão, enviando vídeos dos sobrinhos desenhando tias felizes. A família, outrora fortaleza de tradições rígidas, abria-se como uma janela para o Atlântico, deixando entrar brisas de mudança. Sofia, numa noite de lua cheia no mirador da Senhora do Monte, propusera a Inês: casemo-nos? Num registro simples, mas nosso, com o Tejo como testemunha. Inês, lágrimas nos olhos, aceitara, selando com um beijo que sabia futuro. O desfecho veio na primavera, quando Lisboa acordava em flor de laranjeira. O casamento, discreto na Conservatória do Civil de Alfama, reuniu a família e amigos. Dona Maria com um ramalhete de alecrim, símbolo de proteção minhota, João com os miúdos, que atiravam pétalas como em procissões, Carla como madrinha surpresa. Após, um banquete no pátio de uma tasca antiga, com fado ao vivo, Marisa cantando Estranha Forma de Vida e Quando as Jornadas delas. Sofia e Inês dançaram a primeira valsa, os corpos leves como gaivotas sobre o Tejo, sentindo o círculo completar-se. Anos depois, com uma filha adotiva de olhos verdes como os de Inês, Sofia contaria a história às noites de berço. Houve tempestades, mas o amor, como Portugal, renasce sempre. Dona Maria, avó orgulhosa, bordaria mantos para a pequena, sussurrando orações não de julgamento, mas de bênção. Na terra das saudades, elas haviam tecido uma nova tapeçaria, humana, romântica, eterna. Epílogo, verão de 2030, num terraço em Cascais, com o mar azul estendendo-se infinito. Sofia, agora tenente, reformada precocemente por uma ferida de serviço, pintava ao lado de Inês, hobby aprendido na calmaria da maternidade. A filha, Maria Inês, corria pela areia, rindo com os primos vindos do Canadá. Dona Maria, grisalha mas radiante, contava histórias de Alfama aos netos, intercalando fados suaves. João, de visita anual, erguia taças de vinho moscatel à família, em todas as suas formas. O sol poente dourava tudo, como num quadro de Inês, e Sofia, abraçando a esposa, sussurrava: a impulsividade valeu cada cicatriz. Naquele Portugal de pontes reconstruídas, o amor não era mais segredo, mas canção, fadista, resiliente, livre.